Olá, queridos alunos! Come on! Vamos ver então o regime de tributação regressiva. Essa é a regra da tabela que vale para a Previdência. Então, primeira coisa, esse regime tributário que nós estamos falando, ele é válido para a Previdência, que pode ser, nós estamos falando de Previdência aberta, né? Isso que está no nosso edital, aberta. Que pode ser principais aqui, né? PGBL ou então VGBL. Serve para esses dois caras, tá? Esse regime de tributação, como o nome já fala, ele é regressivo. É tipo aquele de renda fixa, que tem lá de 1 a 180, assim, só vai mudando os valores, ok? Então, é regressivo, mas na verdade, o prazo é progressivo. Então, o prazo vai aumentando e à medida que o prazo vai aumentando, a alíquota de IR, né? A alíquota, ela é regressiva. Então, por isso que ele chama regressivo. Porque essa alíquota aqui, ela vai reduzindo com o tempo, né? Como assim com o tempo? Se o cara aplicar numa previdência de 0 a 2 anos, ele vai pagar 35 de imposto de renda. É imposto pra caramba! É muita coisa! O governo é sacana. Mas, na verdade, tu que tá errado. Tu quer aplicar numa coisa de previdência. Que nós estamos falando de investimento de longo prazo. Quem é que se aposenta com 2 anos, cabeção? E você quer quer se aposentar com 1 ano. Então isso é médio e longo prazo. Apesar de ter gente que aplica por curto prazo, tudo bem, ok? Em alguns casos pode ser que seja vantagem, mas na grande maioria não é. Se o cara aplicar de 2 a 4, a coisa começa a ficar a melhorar, mas ainda tá ruim. De 4 a 6 anos, opa, aqui ainda é ruim. De 6 a 8, agora ainda é ruim. De 8 a 10, agora tá bom. Porque um renda fixa, um fundo de renda fixa, ele chega a 15 depois de 2 anos. Se fosse lá um fundo de renda fixa, é aquela coisa assim, ó. De 1 a 180, 180 a 22,5, 181 a 360 é 20, 361 a 720 é 17,5. E mais de 2 anos você já tem 15%. Aqui num fundo de renda fixa, lá não estamos falando fundo, pode ser um CDB também. Em 2 anos o cara já tem 15%. Aqui tem que esperar 10 anos, 8 anos no mínimo para ter 15. Mas olha a vantagem. Se você esperar mais que 10 anos e um dia, 10%. Aqui nunca vai chegar a 10%. Você pode ter que pagar só 10%. Mas aí você tem que ficar quanto tempo? Tempo pra caramba, mais de 10 anos. Professor, mas aí é muito tempo. Estou falando de uma aposentadoria, cabeção. É uma previdência. O investimento no longo prazo é importantíssimo. E quem opta em investimento em longo prazo, essa é a tabela. Regressiva, ela é recomendadíssima para quem fazer no longo prazo. Vai ser sempre vantagem em relação ao regime tributário progressivo. O regressivo vai ter essa vantagem, tá? Então, como funciona esse imposto? Esse imposto, ele é retido na fonte, Então você não precisa ficar preocupado em ter que recolher. Quando você resgata, vem para você só o líquidozinho. Já fica retido o que é do governo. E tome cuidado, lá em fundos de investimento tem antecipação semestral. Aqui não tem antecipação semestral. Aquela coisa que chama come-cotas. O come-cotas não come ninguém aqui. Na Previdência não tem come-cotas. Essa é uma vantagem em relação a fundo. Porque no fundo você deixa o dinheiro, no fundo de investimento de renda fixa, porque o de renda variável não tem come-cotas, um de renda fixa você deixa a grana, e todo semestre, últimos dias úteis do mês de maio, depois mês de novembro, recolhe-se para o governo antecipação. Ou seja, você tinha esse bolo, tira do governo, manda para ele. Vai juntou de novo, tira do governo, manda para ele. Vai mandando. Na Previdência, você não faz isso. Então esse imposto ele vai continuando no fundo. E aí no fundo, você vai ganhando juros sobre o próprio imposto, porque o imposto está lá agregando, só vai pagar no final. O que fator gerador de imposto aqui é o resgate. Lembrando que esse resgate pode ser total ou parcial. Ah, vou receber renda vitalícia lá na frente, todo mês uma graninha. Você vai pagando conforme esses resgates vão saindo. Então, cabeção, você não tem essa antecipação. Então, isso é uma vantagem em relação a tributário. Uma mesma carga tributária aqui, uma mesma carga tributária aqui, se os dois rendem a mesma coisa, a Previdência é better. Por que que é melhor? Porque eu não faço antecipação para o governo e começa a gerar juros sobre o próprio imposto. Bacana, então? Lembre-se, para fechar, o regime tributário
progressivo pode migrar para o regressivo, mas o regressivo jamais pode ir para o progressivo, ou seja, tem dois regimes tributários em previdência. Optei pelo progressivo, que é aquele que quanto mais valor, mais imposto, vai progredindo. Quem optou por esse regime tributário, pode ir para o regressivo. Mas quem optou pelo regressivo, ele é definitivo, never come back, não pode voltar para o progressivo. Ordem alfabética, progresso, PR, nunca RP. Tudo bem? Então tome cuidado com esse detalhe aqui. Fechamos então, esse é o imposto de renda sobre previdência. Não fechou, falta só um detalhe, presta atenção. Se o investimento for PGBL, essas alíquotas aqui incidem sobre o valor de resgate. Se for VGBL, essas alíquotas aqui incidem sobre o lucro, sobre a renda, tudo bem? Professor, não entendi. Então vai ver o vídeo que fala PGBL versus VGBL, porque agora eu tô falando de tributação. Aí você vai entender por que um tributa sobre um e outro sobre outro, beleza? Importantíssimo, mas a alíquota é sempre essa daqui para a tributação regressiva, não regride, progride. Próximo vídeo.